Está começando Bendito Agro. Explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído. Olá a todos os nossos amigos e ouvintes. Está começando agora o Bendito Agro, o seu podcast de inovações e conhecimento do agro. Hoje temos uma entrevista, como não poderia, vamos dizer assim, faltar aquela palavra, fantástica. Estamos com um grupo aí, show de bola, que vem fazendo muito, um grande grupo no Brasil. Estamos com o Vitor Duarte, especialista de tecnologia do Grupo Uteliar, e com o Edson Vendrúsculo, hoje diretor de operações da Uteliar Agro. Além disso, aquele nosso velho companheiro, cofundador do Bendito Agro, grande amigo, Luciano Carvalho. Pessoal, Vitor, Edson, dão um oi aí para os amigos, dão aí para os nossos ouvintes do Bendito Agro. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Péricles, Luciano, aí pelo convite, e ao Vitor para a gente poder fazer esse bate-papo. Boa noite, pessoal. Também agradeço aí ao Péricles e ao Luciano pelo convite e fazer parte do Bendito Agro. Para vocês entenderem quem que são eles, Vitor Duarte, formação em tecnologia da informação, está 9 anos no agro, começou a carreira dele no agro aí no grupo Caimbé, onde ele vai explicar mais para frente aí como que ele fazia, como ele começou algumas tecnologias que hoje ainda são inovações no campo, e hoje é o especialista de tecnologia do Grupo Uteliar. Edson Vendrúsculo, 20 anos de formado por agronomia pela Universidade de Santa Maria, e tem vários amigos que formaram lá, teve até outros entrevistados. Pós-graduação em gestão de projetos pela FGV, já passou aí por grandes grupos no Brasil, SLC em Goiás, GFM no Mato Grosso, Grupo Cantagalo aí em Goiás, Mato Grosso, Piauí e Minas Gerais, e hoje está há 7 anos e meio no Grupo Uteliar e também consultor pela Produtiva no Rio Grande do Sul. Então essa vai ser a turma de peso que a gente vai entrevistar hoje. E vamos começar. Então começamos a entrevista. E pessoal, Edson, Vitor, se vocês puderem falar um pouquinho mais como é que é o trabalho de vocês, como é que vocês estão interligados no trabalho que vocês fazem hoje dentro da Uteliar. Bom, como o Péricles falou, eu iniciei no agro aí há 9 anos. Hoje sou especialista de tecnologia da agricultura 4.0 e temos feito alguns trabalhos bem interessantes aqui, utilizando muitas ferramentas do agro, né? Hoje utilizamos ferramentas de monitoramento de pragas, temos sensoriamento remoto na Uteliar, que tem nos ajudado há muito no trabalho. Temos telemetria, né? Hoje trabalhamos com a telemetria da Solinftec. Temos utilizado também a tecnologia da FieldView. Hoje temos utilizado muito na parte de geração de mapas, né, de produtividade, na parte de meteorologia, né. A Solinftec também tem essa parte de meteorologia que a gente tem usado bastante, mas em alguma outra fazenda a gente está testando o Zeus Agro. Bom, Edson, eu comecei minha carreira no agro no berço, né, porque meu pai foi produtor, e depois de eu ter estudado um pouco, eu fui para o campo, fui para a ponta lá, aqui no Rio Grande do Sul, onde que a gente não tinha essa estrutura que se tem na agricultura mais profissionalizada hoje, dentro das fazendas, um sistema organizacional mais robusto, né? E aí eu fui fazer agronomia porque eu queria trocar minha caneta, eu achava a enxada, a caneta mais pesada, então vamos pegar uma caneta mais leve aí, e aí o estudo foi um benefício, que me ajudou bastante nisso. Depois a gente foi passando por algumas empresas que nos ensinaram, foram moldando mais essa parte profissionalizante do agro. A CVC, sem sombra de dúvida, foi uma, onde que deu para a gente trazer o conhecimento e a importância da informação. Porque daí começa o gosto pela tecnologia dentro da agricultura e por a gente tentar colocar em prática das pessoas que estão junto conosco, que já têm essa experiência da ponta, né? Eu valorizo muito isso, porque algumas vezes a gente viu, e foi muito legal, quando esses processos começaram em digital dentro do agro, começou a agricultura de precisão, os processos que chegavam pessoas que te vendiam uma proposta, um conceito, que eles não conheciam. Nós já tivemos, um exemplo que fica muito claro para nós tivemos a visita de uma pessoa para vender um programa e ele não sabia que uma semeadora precisava de um trator para ser tracionada, para ser puxada. Bom, o cara é 10, top, inteligente demais
fazer um sistema, um abato, seja o que for, mas e como é que funciona isso? O que isso dá para levar para o campo, né? Como é que um campo onde tu tem uma interação eu falo de 3 seres vivos, que é o homem, a planta e o solo, e mais um clima para trazer essas informações e aí sim a gente poder ter uma gestão mais robusta e trazer lucratividade para o produtor. Então, um pouco da experiência da gente passou por isso. Bom, vou pegar uma parte do Edson. Como eu falei, iniciei aí há uns 9 anos no agro, né? Minha formação era tecnologia da informação. Comecei num grupo chamado Grupo Caimbé, aqui na cidade de Primavera do Leste, onde a gente tinha começado em 2012, 2013, com a Fundação MT, que era um projeto da Fundação, que eles captaram 5 produtores aqui da região e iniciaram esse projeto. Desses 5 produtores aí, apenas nós continuamos até o final. E dentro desse projeto da AP, foi onde nós tínhamos até então, antes de mim, um estagiário, né? Ele começou e eu comecei dando suporte para ele, na parte da tecnologia da informação. E fui gostando do que eu estava vendo da parte de agricultura de precisão. E em 2013 ele resolveu sair da empresa e os diretores me chamaram para conversar se eu fazia agricultura de precisão já lá em 2013 nesse grupo. Então, como a gente até tinha falado antes, eu trabalhava com regulador de crescimento, que era o que a gente mais precisava na época lá, porque era uma área de textura mais fraca, né? Então, a gente já começou trabalhando com regulador de crescimento em taxa variável, isso em 2013. Só que para fazer isso era um trabalho danado, porque eu utilizava sensores que iam na barra do pulverizador. Então, muitas vezes o pulverizador tinha que trabalhar sem aplicar nada, né? Apenas fazendo essa leitura. Depois eu baixava o dado, tratava, ia a campo para ver realmente se condiziam que essa taxa variável, né? E aí sim, depois executava. Só que isso era um rendimento muito pouco, né? Era 200 hectares num dia que eu conseguia fazer. Numa safra, a gente não conseguia rodar a fazenda toda, né? E depois, com a chegada das imagens de satélite e drones, aí acabaram ajudando mais essa função da AP, aí, do que eu fazia lá, que seria o nosso foco principal, sempre foi a taxa variável no algodão, tanto de nitrogênio quanto de regulador, né? E aí depois eu também fui entrando para o lado da mecanização, onde eu comecei a mexer mais com a máquina também. Então eu comecei adquirindo uma parte de operação de máquinas, tanto plantabilidade quanto coleta, onde em 2016 eu fui apresentado a uma CP 690, né? Uma das primeiras máquinas que chegaram aí no Brasil do modelo CP, né? E foi onde eu comecei a trabalhar com ela e desvendar os mistérios dela. Então, esse foi o meu início aí no agro. E aí, depois, com quase 10 anos de empresa, onde eu estava, eu resolvi sair e aceitar o desafio da Altelar, que estava montando esse time aí de tecnologia, né? Hoje somos eu e a Milena e estamos aí trabalhando para aumentar esse grupo aí, porque a gente, né, que o pessoal da Cana tem, a gente quer fazer aqui na Altelar agora. O COA, o CIA, o Pentágono, né, Vitor? Eu acho que é um modelo replicável aí que vem muito forte da usina, né? Acho que a gente tem grãos e fibras, tem muito a aprender com as usinas. É um modelo que vem e tem se replicado cada vez mais nos grupos, não interessa tamanho, né? Na verdade, a tecnologia ela pertence muito à cultura e ao perfil do produtor. E, Vitor, puxando o gancho aí, aproveitando que você estava comentando, o que você enxerga hoje aí com os testes, com tudo que vocês vêm fazendo, com o atual cenário para levar para dentro do COA, tá? Qual que você vê como um desafio e o que você vê como algo que não é tão difícil de executar, basta querer ter uma força de vontade aí, para quem está pensando em dar um próximo passo, para quem esteja mais ou menos aí no mesmo cenário que você está hoje, testando as tecnologias e fazendo isso gerar valor, querendo dar esse passo para o COA. Eu acho que tem, hoje na minha opinião, tem muito grupo que vê, que deslumbra isso, fala, a gente precisa de um COA, mas às vezes não tem um processo bem desenhado, né? Só acho que isso trava um pouco as pessoas. E, bom, queria que vocês comentassem aí uma facilidade e de desafio para fazer o COA, ou CIA, como você quiser chamar. Então, a gente começou a parte de telemetria, né, em 2 unidades.
a gente não tinha nada aqui, não tínhamos um COA aqui, nós tínhamos um em cada fazenda, vamos dizer assim. Tinha uma TV com o pessoal monitorando lá e tal. Só que com o andar agora da carruagem, vamos dizer assim, eu comecei a ver que a gente precisa ter algo aqui, né, no caso eu digo aqui na matriz, né, para a gente começar a analisar esses números. Eu vejo que às vezes a fazenda ela quer ver um número, e a gente aqui quer ver outro também, operacional, mas mais financeiro da coisa. E é isso que a gente está pensando, né? Nós estamos começando a estudar, a montar um COA na matriz. Então, e não somente nessa parte de telemetria, a gente está usando hoje o Operation Center da John Deere, né? Mas não está tendo aquele uso contínuo. Então, tem a ferramenta do JD Link, que é uma ferramenta que ajuda muito. E como a gente está numa operação hoje de coleta, onde o maquinário é 100% John Deere, ele tem nos auxiliado muito, né? Teve casos que a gente conseguiu aí pegar problemas de motores, de problemas de aquecimento de motores, e diferente, talvez a gente tenha que ter um COA, né? Voltado a mais nesse suporte. Eu penso ainda assim, é voltado mais num suporte para o campo, ajudar o pessoal que está lá. Hoje, as concessionárias aqui da região, eles oferecem um suporte, né, um serviço de suporte remoto. Só que isso é cobrado, 10, 12 mil por ano lá. Não é caro, mas a gente pode ter o nosso. Eu penso que a gente pode ter o nosso, nós temos pessoas capacitadas para isso, temos profissionais muito bons dentro do grupo que poderiam nos auxiliar nisso. Então, talvez eu não precisaria ter ali na frente do COA especialistas, pessoas que dominam a ferramenta. Ter essas pessoas que hoje a gente tem na parte de mecanização, na parte de tecnologia, né? Na parte de campo mesmo. Então, eu acredito até que não seria um COA apenas de monitoramento de máquinas, vamos dizer assim, mas sim da lavoura toda, de NDVI. Hoje a gente tem... De meteorologia, né, Vitor? Puxando um ganchinho aí, rapidão aí, que o Pérez tem que entrar perguntando aí, que ele já tá me cutucando aqui. Hoje o Pérez, ele fez a abertura tão empolgado, cara, que não deixou nem eu o pessoal. Empolgado que ele tá. É que eu falo que a abertura é só pra 3 pessoas, Luciano. É só pra 3. Já tinha enchido a abertura lá. Não, desculpa, cara. É porque o Leonardo ia cobrar mais, né? O Leonardo vai cobrar mais. Eu falei, não, o Luciano fala demais. Não, vou cortar ele. Ô, Vitor, você falou uma frase que eu tive uma discussão agora à noite, cara. Essa discussão, uma boa discussão, uma conversa, né? Um grande amigo da John Deere, o Fabinho. A gente estava discutindo ali sobre um serviço, né? Ele oferecendo um serviço, eu falei, não, cara, me dá o treinamento. Não, vamos fazer. Eu falei, não vou fazer. Você falou assim, é barato, é 12 mil, mas aí você olha para a sua estrutura, você pensa, putz, gente, eu estou pagando plataforma, eu tenho máquina, a tecnologia está ali, eu sei mais ou menos, eu sei para onde que vai esse negócio. Eu não vou pagar para o cara fazer. Pode ser R$1, 2, 10 mil, eu falo, não justifica, né, você ter uma estrutura. Então, foi o que eu falei, assim, então eu tenho que desmanchar isso aqui e terceirizar tudo, então não justifica. E eu pego bem essa frase sua, que tem o pessoal prestando serviço e fala, mas tem coisa que não compensa você ter na fazenda. Mas eu acho que essa é uma linha que depois que você rompe, não tem jeito de você voltar. A partir do momento que você tem estrutura, você tem pessoas aqui dentro, o farm é trazer para dentro de casa, é fazer aqui dentro, claro que a gente sabe que tem coisa aí, parte de infra, parte de rede, então isso aí fica e não faz sentido ter. Mas a parte de operacionalizar, de coleta de dados, a parte de transitar pelos projetos, eu acho que tem que ser nossa, Vitor, essa responsabilidade tem que ser de dentro da fazenda mesmo. Eu também compartilho da mesma ideia, Luciano. Tem que ser nosso, esse dado tem que ser nosso. Nós que temos que tomar a decisão. Não é o pessoal da concessionária que vai nos dizer. A gente teve casos esse ano mesmo que eu brinco com o Edson, eu ganhei dos caras algumas vezes, né? Nesses diagnósticos que eles passam, né? E isso tem se tornado meio que rotina. Nós temos um time muito bom para isso. Isso eu digo, nós temos uns caras na mecanização muito bom. Não posso falar que não. E por que pagar, né? Claro, eles é concessionária, mas tudo bem, eles têm que vender o produto deles. O Edson talvez queira completar alguma coisa aí? Eu até queria completar um pouquinho, porque a tecnologia ela não veio só para nós do campo, né? Ela veio para quem começou com quem fabrica a máquina, mas nós passamos por um processo que é quem entrega, quem representa ela, né? A concessionária que vai representar. E nós compramos 10, outro vizinho compra 15, outro compra 5, outro compra 30. Quantas máquinas entram? E a velocidade de formar essas pessoas pelas concessionárias também se torna um pouco mais difícil. Não tem essa velocidade. A tecnologia está avançando uma velocidade maior do que nós conseguimos formar pessoas aptas para trabalhar com ela. Essa é uma visão que eu tenho. E aí começa a ocorrer isso que o
o Vitor falou que a falha no diagnóstico. Nós temos muita análise, diagnóstico errado. E vai por tentativa e erro. E aí tu começa a criar uma descredibilidade, tu perde a credibilidade na ponta. Nós temos uma teoria que nós não acreditamos em máquina ruim, produto ruim. Se está no mercado, ele tem uma função. E cabe a quem é o dono dele fazer com que a gente explore o máximo desse produto. Porque quando a gente compra um produto, a gente espera tirar o máximo dele. Essa é a vantagem, valorizar cada centavo aplicado. E a gente sempre faz teste. Eu já passei por outras empresas e eu tenho muito orgulho de falar que a Hotelier é uma das primeiras empresas que eu vejo fazer protocolo para teste de máquina. Nós não compramos uma máquina porque o vizinho tem ou porque o cara falou que está boa, porque tem um preço bom. Qualquer máquina que a gente comprou, a gente foi fazer teste com protocolo, assim como uma área de validação, de pesquisa de químico, de fungicida, de herbicida, de inseticida, de semente, porque a gente precisa entender onde é que está indo o dinheiro do investidor. Nós somos uma empresa de Equity Private, então nós somos responsáveis por um dinheiro que não é nosso, né? E isso é muito importante. Então, esse suporte que o Vitor fala, e eu acredito que esse é a maior função do back-office, do trabalho que a gente tem aí em Primavera, é dar suporte para essas pessoas. E uma das situações que eu vejo que é importante no agro é a forma que isso é colocado na ponta. Quando a gente vende algo, compartilha algo na ponta, mostrando qual é o objetivo disso, e aí o Vitor faz muito bem esse trabalho, a gente tem um resultado que nós temos aliados. Quando vem top-down, a coisa não vai acontecer. Eu cito alguns exemplos que a gente já passou. Quando a gente começou a sair da anotação no papel, na cadernetinha do monitoramento, para começar os primeiros trabalhos com iPad ou tablet, se fosse lá o smartphone, já era um tablet, o time da fazenda não queria fazer. A gente foi mostrando, desenhando, explicando qual era a importância. Aí sempre tinha o problema da conectividade, que não abria no campo aquela tela, que era muito confuso, muito demorado. Mas sair da zona de acomodação não é fácil, né? Ele tem um tempo disso. Nós temos que criar uma cultura nova para isso. E a maioria dos seres humanos tem uma resistência enorme à mudança, né? Perfeito. Exato. A não ser que você consiga mostrar para ele que o que ele faz parte desse negócio. Eu acredito muito nisso. Quando a gente consegue mostrar que ele é o meio desse processo, que ele faz parte daquele desafio novo, que é um legado que ele está deixando, a gente consegue trazer ele jogar no time. E isso até, vou puxar um gancho, isso serve aí para todas as... Quando você fala que puxar a pessoa para fazer parte do processo, até vou puxar até para o comercial, isso é algo que até é uma técnica até de vendas, que você usa em casa com sua família, que você usa no campo. E realmente é fantástico como é a ideia, né, que o Edson falou. E também, Edson, vou te perguntar aqui, resumindo o que você falou, nenhuma mudança tecnológica não acontece de um ano para o outro. Então é um tempo de, vamos dizer assim, ambientação da tecnologia e de avanço dentro do grupo. Eu estou correto, Edson? É isso que vocês veem aí dentro do grupo? Perfeito, Felipe. O agro, ele é incrível porque o acerto tu demora um ano para repetir e o erro tu demora no mínimo um ano para corrigir. Em função da safra, né? Tem o soja uma safra por ano, o algodão uma safra por ano, o milho uma safra por ano. Porém, a cultura, essa de uma telemetria, de um processo digital, ele é todo dia. E eu digo que ele demora mais que uma safra. É nem ingrato, porque primeiro tu precisa que a ponta conheça, a gerência média, a liderança média entenda que aquilo é importante e dê valor para isso. E vá subindo, e tem que vir subindo. Então, são várias cadeias que tu precisa criar essa cultura. Quando a gente consegue trazer valor para isso e que as pessoas conseguem entender que aquilo ali facilita a vida de um gerente, de um coordenador, ou até do técnico que está no campo, é onde que a gente tem um aceleramento, onde que acelera um pouco essa mudança de cultura. Eu não acredito muito em mudança de cultura, eu acredito em cultura nova, né? Acaba sendo criada uma cultura nova. E eu concordo com o que o Luciano falou, não tem tamanho de propriedade. Para mim, uma propriedade de 100 hectares, de 20 mil, de 100 mil hectares, o processo é o mesmo. Exato. Vitor, você falou um pouco da parte de financeira, da parte de operações, que não envolve só a parte de monitoramento, aplicações em taxa variável, sementes, maquinário. Você falou do protocolo de teste de máquinas. E como que hoje um grupo grande, igual vocês, que é gerido, a ponta final, o dono são investidores internacionais.
como que vocês passam um ROI? Como que vocês passam, vamos dizer assim, vale a pena comprar uma CP nova? Opa, não vale, vamos para vale a pena comprar uma usada. Vamos fazer monitoramento. Não vale. Como que vocês conseguem medir todas essas novas tecnologias, maquinário, sementes, monitoramento? Como que isso é passado? Como que isso acontece num grupo igual ao Telhar, que depende de investimento internacional e que eles querem ver os resultados para investir mais? Essa é uma pergunta fantástica, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é muito difícil. O investidor quer... Eu estou colocando um que volta, tem que ser mais que um sempre. E tu sabe que a gente conseguiu comprar as 3 primeiras Cotton, as máquinas de colher algodão, foi graças a gente fazer um trabalho de planejamento e de ROI bem feito, mostrando o quanto que a gente perdia com uma colheita terceirizada pela demora, porque nós colhemos qualidade, não é só quantidade no algodão, né? Ele é muito importante a qualidade também. Então tu vai ficar com algodão, imagina um ano desses que tem uma demanda baixa de algodão, o algodão que é meia boca, ele não vai ficar no mercado interno, rodando, demorando para carregar, $1 nesse preço, né? Então, precisa, e isso foi muito importante, nós ter o conhecimento desse número, poder fazer um levantamento, aí começa a entrar os ganhos que a gente começou a mostrar para o time. Nós conseguimos comprar uma máquina porque a gente mostrou o resultado, que a gente mediu essas operações, a gente conseguiu o que a gente poderia perder de qualidade, o que a gente poderia perder de peso, quais são os riscos que nós tínhamos por ficar mais exposto ao tempo e trazer essas informações para todos os outros processos nossos. Então, dessa forma que a gente consegue colocar. Ao mesmo tempo que nós temos um pouco de dificuldade, eu tenho dificuldade de entender quanto realmente traz de benefício para nós, em valores, monetizar isso, um monitoramento via tablet ou smartphone. Qual a diferença que eu tenho do monitoramento que eu tinha antes no papel para o monitoramento que eu tenho hoje? A gente sabe que isso é totalmente evolutivo e isso tem um ganho enorme. Mas como é que eu boto preço nisso? Como é que eu boto valor nisso aí? É diferente de eu pegar um pulviômetro digital para um pulviômetro normal que nós temos hoje. Quando a gente pega um pulviômetro normal, eu preciso de um técnico, eu sei quantos quilômetros ele faz por dia para só coletar os pulviômetros. Eu vou lá e mostro que tem um pulviômetro que está cheio de cascudinho, por exemplo, a chuva não é precisa. Contra um pulviômetro digital que eu posso diminuir um técnico no QLP da companhia, eu posso diminuir uma moto, eu diminuo o risco de acidente, porque ele vai no dia de chuva, está molhado, está escorregadio, etc. Esse é mensurável, é muito mais fácil. E o outro? É através dos relatórios, é através do caminhamento, e aí tem algumas vantagens que a gente conseguiu fazer. Mas eu não consigo botar preço nisso, um pouco mais delicado. Mas a gente conseguiu começar a mostrar que, acompanhando o caminhamento do técnico, ele fazia 25% do talhão. E nós estávamos fazendo uma recomendação que, de repente, não precisava fazer em 100% da área, porque ele não andou 100% da área. Então, a qualidade do nosso monitoramento evoluiu muito, graças a esse sistema, que, na outra forma, nós não íamos conseguir pegar esses detalhes. Mas eu não sei que valor coloca nisso, entende? Entendo. Perfeito. Vitor, acho que você já passou bastante por isso, né? Acho que ficou 9 anos. Eu gosto de contar a história que o Vitor, quando ele fala que ia fazer o regulador de crescimento de algodão, você ia com um pulverizador vazio para fazer o monitoramento da área e depois ia com pulverizador só com, eu vou falar o nome do produto, só com PIX ou só com regulador de crescimento, o que hoje para muitos produtores de algodão é inacreditável, né? Rodar 2 vezes um pulverizador para fazer o regulador de crescimento. Mas aí eu acho que entra muito dessa conta do aumento de produtividade. Acho que, Vitor, gostaria muito que você contasse essa história, esse trabalho que você começou em 2013, que hoje, 7 anos depois, ainda tem muitos produtores de algodão ainda que acham isso uma novidade, ou, não sei se ainda não acreditam nesse trabalho. Acredito e tem muita dificuldade, né? Pegando um gancho aí, acho que você foi pioneiro em... Pioneiro e doido. Vamos colocar um sobrenome aí. A gente começou esse projeto, né? Começamos o projeto junto com o pessoal da fundação. A fundação importou esses equipamentos. Na época eram 4 cabeças que eu falava, né? Que iam na barra do pulverizador e faziam essa leitura. Por que começou? A empresa que eu trabalhava, uma empresa familiar, né? Pegando um gancho ali do que o Edson falou da Altelhar, era um pouco diferente. Os processos eram bem diferentes por ser uma empresa familiar. Então, eu tinha muito contato direto com a fonte, vamos dizer assim, né? Direto com o dinheiro.
E quando começou esse projeto, eu cheguei e perguntei para o pessoal o que eles achavam, eles falaram, não, é o que a gente precisa. E aí a fundação nos auxiliou em tudo isso, tanto para importar os equipamentos, né, quanto começar a usar, porque até então eu não entendia o porquê que tinha que trabalhar dessa forma. E aí que eu comecei a entrar mais no campo, né? Aí eu comecei a ir a campo, olhando talhão por talhão. Pô, mas nesse talhão aqui eu tenho algodão com 60 centímetros e andando 200 metros para o lado dele, eu tenho algodão com 20 centímetros. E isso era tratado de uma forma fixa, né? Então, eu acabava prejudicando aquele algodão de 20 centímetros. E a gente começou, então, a fazer esse trabalho. Muitas vezes, não é sempre, mas teve vezes, e não foi nenhuma nem duas, que o pulverizador teve que rodar mesmo vazio, apenas para mapear o talhão, para mim gerar os dados e fazer essa recomendação, né? Tanto de regulador quanto de nitrogênio, né? Então, geralmente, a gente fazia o regulador na área onde precisava. Era um on-off, né? Era um liga e desliga, na verdade. Depois que a gente começou a variar a dose, mas no início era aplica ou não aplica, né? E aí, onde não aplicava, consequentemente, depois a gente fazia uma recomendação de nitrogênio, né? E isso deu muito resultado, que hoje o grupo lá, o local lá, a fazenda em si, ela não consegue mais, acho que, produzir algodão sem ser dessa forma, por ter uma textura, né, muito manchada. Então, eu saio, às vezes, de 30 de argila para 18 dentro do mesmo talhão. E isso tem uma variação muito grande. E o algodão, por ser uma cultura que responde, né? Tudo que você fizer nele, ele responde. É fantástico de trabalhar em cima disso. Show de bola. Eu vou confessar aqui, tá, Luciano? Para você, boa parte de todo o trabalho que eu comecei na minha antiga empresa veio um pouco da ideia do Vitor e de alguns outros amigos ali de Primavera do Leste. Então, isso aí, não falei antes porque vai que o Vitor ia querer uma comissão, né? Então, assim, eu já vou falar depois que eu sair da empresa, né? Mas é isso aí, Vitor, eu acho que... Quando eu vi o trabalho da Terra Ave na época, cara, eu achei muito bacana aquilo lá. Foi uma evolução muito grande. Muito grande. E na época abriu o nicho para o nosso amigo Fábio a colocar na empresa dele, né, esse tipo de serviço. Aqui em Primavera, só nós que fazia, ninguém mais fazia. Ninguém fazia isso, ninguém levava a sério, na verdade, isso. Mas lá na fazenda a gente levava a sério e sabia que dava resultado. Um exemplo é que a gente saiu de 270 arrobas, que foi uma média que toda a vida produziu lá, para 300 arrobas, depois 305. Então, algum resultado teve, né? E foi trabalhoso, mas teve resultado, sim. E eu vou puxar um gancho aqui, Luciano, até depois você já entra perguntando, vou puxar até um pouco do que o Edson falou, de toda a parte de máquina, que vai se desenvolvendo o serviço dentro da fazenda. O que o Vitor falou, né, que a gente fez na antiga empresa, a gente tinha um produto bom que a gente não sabia aplicar no campo. Então, assim, e isso é até um pouco da essência desse podcast, é que a gente vai conversando com produtores, com clientes, grandes grupos, consultores, e às vezes você tem alguma coisa boa que você pensa que é para ficar mapeando alguma coisa, mas na verdade o grande potencial dela é ajudar, é um outro ponto que está sendo a dor. Então, assim, um protocolo de melhor uso de máquinas, uma melhor utilização de máquinas, às vezes o cara está tendo uma rede que seja para, não sei, proviometria, mas o correto é no maquinário. Então, assim, isso vai muito de encontro com o que o Vitor falou. Existe... Eu vou pegar um gancho teu, Péricles. O exemplo da empresa que tu falou, e não é só de lá, de todas as empresas que eu digo que vêm dos Estados Unidos, Canadá, de fora do Brasil, elas não conhecem a nossa realidade do agro. Lá eles estão acostumados a trabalhar com pequenos produtores. Então, quando chega aqui é diferente essa forma de trabalho. Acostumada com pequenos produtores, com conectividade, né? Com grana. Né, Vitor? Não, é isso. Eu acho que o Edson quer complementar alguma coisa aí, Edson. Não, é nessa linha. Tem outra coisa que eu vejo interessante, que quando a gente começa a entrar mais nesse dígito, entrar nesses processos, nessas curiosidades, a gente vai descobrindo ou tendo surpresas positivas de outras coisas que a gente não esperava, né? Eu falo um processo simples que foi da forma que a gente começou a usar o processo da Suniftec. A ideia nossa era conseguir uma empresa que tivesse pluviômetro digital para nós diminuir o número de moto e de gente andando na estrada, né, nas lavouras. E foi chegar
num negócio de monitoramento de telemetria de máquina e que a gente conseguir olhar o RPM de máquina, qual é o consumo de combustível e ter uma eficiência operacional e conseguir fazer uma meritocracia para os operadores. A gente ser mais justo na forma de colocar a valorização deles, né? Isso é muito claro, transparente, até numa avaliação de desempenho de um operador. Bom, vou fazer uma pergunta agora e estendo ela. Eu acho que vai ser necessário aí o conjunto aí entre o Edson e o Vitor e os nossos amigos aí das mais de 1.300 agritechs do Brasil vão ficar muito felizes dessa pergunta. O que o Vitor, o que o Edson, quando eles, vamos dizer assim, vamos rodar um piloto numa safra com vocês, seja a empresa que for, não vou elencar uma empresa, mas rodei uma empresa de tecnologia, que vocês sentam no final de uma safra aí na mesa e falam, e aí, vamos fechar, vamos contratar essa empresa, não vamos? O que ela tem que entregar? O que ela tem que gerar de valor? O que mais busca numa plataforma, uma empresa de tecnologia que seja software ou hardware, não seja simplesmente só, sei lá. O que vocês olham? O que se deslumbra? O que vende para você, Edson? Bom, eu vou falar a parte um pouco mais abrangente. O Vitor tem um conhecimento mais técnico, mais aprofundado. Primeiro ponto é a gente tenta ver o quanto realmente eles entregaram no sentido de comprometimento. Lembra que eu comentei um pouco atrás de que a gente não acredita em produto ruim, mas a gente acredita que quem é o dono desse produto, seja ele o representante, o que for, ele tem a capacidade de tirar o máximo dele, mostrar como é que a gente extrai o máximo dele, nas nossas condições, no nosso modelo, no modelo hotelier, com as pessoas do hotelier, porque são diferentes, modelos são diferentes, né? Empresa para empresa vai ser diferente. Esse é o primeiro ponto. Um ponto quando a gente senta para conversar também, os protocolos que chegam para o Vitor, as empresas que chegam buscando fazer algo, a gente dá uma olhada se tem aderência no nosso sistema. Nós vamos conseguir dar conta de fazer isso bem feito? E isso que está trazendo de valor, nós conseguimos replicar isso e se tornar isso um hábito, uma cultura, nós conseguimos trabalhar isso bem trabalhado? Se sim, a gente dá um segmento maior, a gente começa a dar um pouco mais conta. O time da fazenda comprou a ideia, ele vai se comprometer a desenvolver isso e o dono desse produto, a pessoa desse produto, o representante desse produto, ele vai estar presente lá nos momentos críticos, nas atenções que a gente precisa ter. Esses são os primeiros pontos chaves que a gente analisa. Nem sempre, no final do ano, eu preciso ter um resultado excepcional para nós continuar com alguém, porque a gente pode ver que tem potencial, tem aderência e que precisa ajustar algumas coisas no caminho. Eu te falo que foram 4 anos para 5 com a Strider desse jeito. Foram 2, 3 anos com a Soniftec desse jeito. E nós não temos Soniftec em 100% das fazendas. Nós temos Strider hoje em 100% das fazendas. Nós não temos Field View em 100% das fazendas, porque a gente precisa ir pegando a gente vê que tem potencial, mas ainda a gente não consegue ver que ele está maduro para todo o processo nosso. E pode ser falha nossa. Ele tem momentos que o problema é nosso, é o hotelier, não é o sistema. A gente teve um caso, Luciano, que a gente tinha 2 ferramentas, né, de monitoramento de campo e em determinado tempo a gente teve que optar por uma, né? Nós tínhamos 2 fazendas utilizando uma e o restante do grupo a outra. A gente começou a medir, botar na balança várias coisas. Primeiro, suporte, pessoas. Eu preciso ter alguém me auxiliando. Por mais que eu conheça aquela ferramenta, o Vitor não está 24 horas disponível para atender os usuários da hotelier, né? Outra coisa, o conhecimento de campo, que nem o Edson falou. Tá lá no campo, cara. Conhecer o campo. Tá lá, entender o que acontece. Então, nós fomos botando isso numa balança e a gente chegou a uma ferramenta. A outra, ela não tinha um suporte presencial, ela tinha um suporte remoto, né? Ajudava bastante. E ela tinha algumas outras coisas que ficou devendo para nós, né? Que a gente achou que não era a hora de ter ela. Pode ser que ano que vem, na próxima safra, a gente volte a testar essa ferramenta novamente, né? Mas de agora nós já estamos decididos por uma, né? E ela vai ser o nosso norte a partir de agora, né? Nós vamos trabalhar com ela a partir de agora. Então, eu acho que assim, todas essas empresas, essas startups do agro, cara, tem que ter alguém que esteja lá no campo, que esteja no campo e que conheça o campo. Não adianta o cara sentar lá, tive uma ideia aqui, vou desenvolver um app para controlar os tratores. Beleza. Aí o cara não sabe distinguir um case de um John Deere, de um Valtra, de um Fendt, por exemplo. Não adianta, ele tem que ter um conhecimento. Tem que entender o que ele está fazendo, o que ele está desenvolvendo.
E é aquele negócio que o Edson falou, que teve um cara conosco, inteligente, mas ele não sabia que o trator era engatado na planta dele. Tudo bem, era uma falha dele, talvez ele não conhecia. Pô, mas ele é desenvolvedor do agro, então ele teria que saber pelo menos isso. Eu queria pegar esse gancho do Vitor, Luciano. Para mim ele é chave. Essa é uma das coisas que eu converso isso com as empresas, com as agritechs, que nem você colocou, e as oportunidades que eu tenho. E a gente muito, assim, muito incisivo nisso aí. A ideia pode surgir de qualquer pessoa, não importa o meio que ela está. Uma parte do processo vem de outras pessoas que são muito boas no que fazem, mas alguém tem que conhecer essa ponta lá. Alguém já tem que ter trocado o couro uma vez no sol do agro. Isso é o que eu acredito. Esse faz a diferença das que vão seguir, das que vão conseguir dar sustentação no negócio delas, pelo menos dentro do hotelhar, né? Ô Edson, puxando uma pergunta, mudando um pouco de tecnologia, GTEx, você comentou que a Hotelhar era a única empresa, uma das únicas empresas que você conheceu, que você trabalhou, que faz o protocolo de avaliação de maquinário antes da compra. E assim, eu fiquei muito curioso, o que você vê que esse protocolo que a Hotelhar faz, antes da compra, buscando a melhor efetividade do trabalho operacional, da melhor compra, o que ele tem de diferencial de nós, de um colono que compra ou uma John Deere ou uma Case porque é mais barato ou porque tem um melhor suporte? Você pode explicar um pouco mais esse protocolo? Edson, acho que um exemplo bacana acho que seria aquele da Momento, né? Pode falar da Momento, da Fendt, ou da John Deere, ou da Case. Se eles reclamarem, a gente chama eles para dar entrevista aqui. Pode falar, Vitor. Esse é um exemplo fantástico. Pode dar o exemplo aí. Então, o que aconteceu? A Momento já está sendo testada dentro da Hotelhar 3 safras. Correto, Edson? Perfeito. 3 safras. E, Pérez, nós não adquirimos nenhuma ainda. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos. Mas todo o ano a Fendt manda ela para a gente avaliar. E por quê? E começou a vender Momento na nossa região. Nós somos os vendedores de Momento. É porque os números, a gente faz quando a gente fala em protocolo, é o mesmo processo que a gente tem de avaliar um fungicida, um inseticida, um herbicida. Você vai lá, qual é a dose, faz 4, 5 doses em 2, 3 momentos, ou uma variedade de soja com 4, 5 população, em 4, 5 épocas de plantio, vai habitualizando ela ou vendo como é que ela fica dentro daquele teu sistema. Tu aprende ela, né? E na máquina a mesma coisa. E nessas avaliações são consideradas também como é que é o suporte disso, né? Como é que é o suporte da concessionária? Como é que é o suporte de quem está te vendendo? O cara foi lá, largou a máquina, virou as costas, foi embora. Quando chegou dali 2 dias para pegar, foi lá e pegou a máquina. Tu acredita que esse cara vai dar consistência de vender uma máquina para você? Esse é uma análise. Mas os outros pontos a gente faz. Qual é o tempo para lubrificar uma máquina? Qual é a velocidade que eu consigo plantar? Com que coeficiente de variação eu tenho? Se for um trator, qual é em tal RPM, qual é o consumo que eu tenho de combustível? Como é que eu posso ver o sistema de peso de lastragem dele? Ele dá conta de puxar um produto do porte que a gente quer? Pulverizadores, como é que a gente faz o equilíbrio de barra? Como é que fica a pulverização? Aí entra uma parte técnica que a gente vai entrando nos detalhes que nós entendemos que vão ser importantes. A gente faz uma análise de preço da manutenção, como é que eu vou substituição dos itens, quais são os itens que vão mais gastar e qual é o tempo de vida útil deles, qual é o valor que tem. Porque isso vai nos gerar uma máquina, de repente, barata na compra e cara depois para manter, né? E é legal vocês estarem falando isso, porque você vê aí, né? Até agora a gente falou de várias marcas e não falou propriamente da John Deere, que é, vamos dizer assim, considerada a melhor marca, né, do mundo de maquinários agrícolas. Então, e esse é um dos pontos fantásticos de quando você tem um protocolo, que você realmente pode pensar, mas será que Será que se eu conseguir dar um suporte, se eu tiver um suporte aqui em Primavera, ou em Luiz Eduardo, ou em Sorriso, ou no Pará, será que eu não posso trocar a máquina? Será que eu não consigo melhorar ela? E até puxando um gancho, Vitor, eu lembro que você, quando vocês testaram os primeiros tratores da Fendt, você comentou comigo de peso de lastragem, de peso do trator com a capacidade de vamos dizer assim, de arrasto
com velocidade, com RPM, com gasto de combustível e também chegando ao suporte. Então, vocês fizeram um trabalho fantástico de avaliação. E até queria que vocês comentassem um pouco dessas avaliações, né? Até mesmo. Acho que vocês estão vendendo um produto que vocês ainda não compraram, né? Depois de 3 anos de teste. Então, Péricles, assim, o trator, cara, todos os testes que a gente fez, e sempre foi com o conjunto, né? Então, plantadeira e trator, mas também o trator, ele tem um diferencial, isso é nítido, todo mundo sabe, todo mundo tá vendo, não estamos fazendo propaganda para frente, mas é um produto diferente, tanto ele quanto a plantadeira. Qual que é o quesito hoje da Hotelar trocar a plantadeira ano que vem? Primeiro quesito, transportabilidade. Ou o Edson está dizendo plantabilidade e depois transportabilidade. Mas transportabilidade hoje seria o fundamental. Se a gente pegar hoje o que tem numa semeadora, boa parte dela, o grosso dela é ferro. É o chassi ou é a parte agora que seja de outro material aí, PVC por causa da CCS ou o que for. Mais de 90% é só ferro. É ferro, daí tem a tecnologia. E hoje tem empresas que têm tecnologia para te colocar numa semeadora de mais anos, né? Se tu fez um bom trabalho de revisão, de manutenção, terminou de fazer um plantio, você foi lá, lavou ela, passou um anticorrosivo, seja o que for, isso vai te dando mais vida útil nesse equipamento. Então, por plantabilidade, eu creio que a gente pode investir 7, 8, 10 mil por linha numa semeadora de 5 anos, 8 anos, 10 anos, e fazer uma boa plantabilidade. Agora, a chave é essa que o Vitor colocou, transportabilidade. Nós temos que desmanchar uma semeadora, botar em cima de uma prancha, e aí tu tem que respeitar por todos os processos, que não deveria ser só para nós, deveria ser para qualquer produtor. Respeitar a largura, não poder estourar a largura de cima da prancha, porque vai andar na rodovia e todo esse processo. Conforme a semeadora, tu demora 2 dias para desmontar e 2 dias para montar no meio de uma safra. Imagina o quanto de perda que você tem. Pegar esse exemplo, que tem uma previsão de clima de começar para início de outubro, chover firme para te entrar plantando, nós temos 30 dias para plantar. Se a gente perder 4 dias, nós perdemos mais que 10% do tempo de vida útil dessa semeadura, desse ciclo de plantio. É muito tempo, né? Então, transportabilidade, ele vai estar hoje na aquisição de uma nova semeadora em primeiro lugar, sem sombra de dúvida. Porque tecnologia para te fazer um bom plantio, eu acredito que a gente consegue adaptar elas, consegue fazer alguns trabalhos um pouco diferentes. É isso aí, meus amigos, meus ouvintes do Bendito Agro. Estamos chegando ao final da primeira parte desse episódio incrível, sensacional, com Edson Vendrúsculo e Vitor Duarte, da Hotelar. Se você quer ouvir, quer saber mais, quer acompanhar, não perca o restante dessa mega entrevista na nossa próxima parte, na segunda parte do Bendito Agro. É exatamente isso, Luciano. Sei que vocês devem estar aí no pico e de repente ouve a voz do Luciano encerrando o episódio. Desculpa, pessoal, eu sei que é um grande susto para todos, mas isso acontece algumas vezes. Quando o episódio a gente tem uma grande interação com os convidados têm uma grande bagagem para nos ofertar, principalmente para vocês, ouvintes. A gente decide aí nos bastidores, troca de mensagens no WhatsApp e aqui no Zoom, onde a gente grava os episódios, que a gente, vamos alongar um pouco mais e a gente divide em 2 episódios aí para vocês não cansarem, poderem ouvir com um pouco mais de calma. Um episódio na ida para a fazenda, o outro episódio na volta, ou um episódio lavando a louça de quinta e outro episódio lavando a louça de sexta-feira. Normalmente eu ouço um podcast quando eu tô lavando a louça, limpando a casa. Dona Amanda quem disse. Mas é isso aí, meus amigos. Fiquem com a gente. A continuação está fantástica. Tá aí um episódio aí, eu acho que um dos melhores episódios. Em parte operacional, provavelmente o melhor episódio. O Edson Vendrúsculo tem um conhecimento gigante. O Victor também, se viu aí. É uma pessoa que vem de sistemas de informação, uma formação completamente diferente aí de quando a gente pega dos agrônomos que a gente normalmente entrevista. E é isso aí, Luciano, faz aí as considerações finais. É isso aí, galera. Não deixe de nos seguir, nos favoritar no seu
agregador de podcast favorito. Não deixe de nos seguir lá no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. A gente precisa muito desse compartilhamento de vocês, da ajuda de vocês para o projeto crescer, para a gente conseguir cada vez mais levar conhecimento e difundir tudo isso que a gente traz aí no Mundo Agro, no podcast. E um especial agradecimento aí a todos os nossos parceiros aí que sempre divulgam e apoiam o trabalho do Bendito Agro, o Bahia Agrícola, o Dicionário.agro, Prosa de Galpão. Agradecer muito a todo mundo, a todos vocês, os ouvintes que compartilham, que mandam perguntas, que mandam sugestão. Continuem, é isso que faz sentido para a gente estar aqui hoje, galera. Valeu, um grande abraço. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Você ouviu Bendito Agro. Acompanhe o nosso programa nos principais aplicativos de podcasts e fique por dentro das tecnologias envolvendo o agronegócio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.